Olá, curiosos e assustados, bem-vindo ao Mistério das 8. Hoje, vamos contar uma história macabra que abalou não apenas o interior de Pernambuco, mas o Brasil inteiro. Vamos falar sobre o caso que ficou conhecido como os Canibais de Garanhuns. Esse é um episódio repleto de mistério, terror e muitas perguntas sem respostas. Uma história de manipulação, morte e o consumo humano que deixou o país inteiro chocado. Prepare-se, pois essa história não é para os fracos. Curiosos, eu quis abrir essa pauta aqui para dizer o seguinte: esse caso foi muito mais horrendo do que eu contei aqui. Tem fatos que eu preferi não citar, porque tem muitos adolescentes que acompanham o canal, que gostam de histórias de terror, relatos de terror. Isso aqui é um crime real. Então tem situações que aconteceram nesse crime que eu não citei aqui na história. Então, quem quiser pesquisar, ir mais a fundo, coloca ali no comentário. Tem uma criança aí nesse meio que descobre tudo. Tem algo que eles faziam, por que descobriram que eles eram canibais, tudo isso. Mas eu não citei, tá bom? Então, para ficar um negócio não mais leve, porque essa história não teve como ser leve, mas ficar um pouquinho menos pesada, tá bom, curiosos? Eu quis deixar aqui bem enfatizado para vocês, tá bom? Então, continuem acompanhando a história. A história começa com 3 nomes. Jorge Negromonte, o patriarca da família, um homem que se via como líder de um culto para a purificação da sociedade. Ao seu lado, Isabel Pires, sua esposa, e Bruna da Silva, amiga de Isabel, que se tornou cúmplice nas atrocidades cometidas. O trio, aparentemente normal, estava escondendo segredos perturbadores. Eles enganavam todos ao seu redor, mas dentro da casa deles, o inferno acontecia. Mas o que mais choca nesta história é que tudo isso foi feito sob o pretexto de purificar as almas das vítimas. O primeiro grande crime desse trio foi a morte de Gisele Helena da Silva, uma jovem que, como muitas outras vítimas, acreditou na promessa de ajuda espiritual. Gisele desapareceu em 2012 e logo as suspeitas começaram a surgir quando ela foi vista pela última vez com Isabel. Durante meses, ninguém sabia o que havia acontecido com Gisele, até que um detalhe crucial apareceu: o cartão de crédito da vítima. O cartão de crédito de Gisele se tornou a chave para resolver esse caso. As transações feitas pelos criminosos começaram a ser rastreadas e logo as autoridades descobriram que os criminosos estavam gastando o dinheiro da vítima em supermercados, farmácias e até em lojas de roupas. Foi então que a polícia começou a investigar mais a fundo, encontrando pistas aterradoras. Durante a busca na casa de Jorge e Isabel, as autoridades encontraram mais do que esperavam. O corpo de Gisele estava sendo armazenado no congelador da casa. Não apenas isso, mas partes de outros corpos foram encontrados, indicando que aquele lugar era um verdadeiro esconderijo de horrores. A polícia, ao chegar à casa, foi confrontada com um cenário de horror indescritível. Não só o corpo de Gisele, mas também restos mortais de outras vítimas estavam no local. Quando Isabel foi interrogada, ela começou a desmoronar e confessou, mas as declarações de Jorge eram mais perturbadoras. Ele alegava que estava cumprindo uma missão de purificação,
acreditando que seus crimes eram uma forma de salvação para as vítimas. Ele ainda disse que estava em busca de algo maior, de algo que justificasse suas atrocidades. Eles são parte de um mal que precisa ser extinto, afirmou. Em meio a tudo isso, o que mais choca é a dor da mãe de Gisele, Dona Maria, que viveu um verdadeiro pesadelo ao saber da morte de sua filha. Quando a polícia lhe comunicou que o corpo de Gisele havia sido encontrado, ela caiu em prantos. Eu sempre soube que algo estava errado, ela declarou em uma entrevista. Nunca imaginava que isso aconteceria com a minha filha, mas agora entendo que o mal se disfarça de muitas formas. A dor de perder uma filha de forma tão brutal foi um golpe profundo e, segundo ela, a vida jamais será a mesma. Jorge Negromonte, Isabel Pires e Bruna da Silva foram finalmente presos e levados a julgamento. O tribunal foi marcado por uma tensão imensa, com a sociedade e a mídia acompanhando cada passo. Jorge foi condenado a 71 anos de prisão, Isabel a 68 anos e Bruna também recebeu uma pena severa. O crime cometido por eles foi considerado um dos mais grotescos e perturbadores da história recente do Brasil. O caso gerou um debate sobre o que leva uma pessoa a cometer tais atrocidades e até onde a mente humana pode ser distorcida. A cidade de Garanhuns nunca mais foi a mesma depois do caso dos canibais. Moradores relataram que até hoje sentem uma sensação de medo quando passam pela casa de Jorge e Isabel. Muitos se perguntam como ninguém percebeu nada durante tanto tempo. Como essas atrocidades puderam acontecer em um lugar tão tranquilo e aparentemente pacífico? O caso virou um marco na história criminal do Brasil. E até hoje, as pessoas se questionam: o que poderia ter sido feito para impedir que isso acontecesse? Após o julgamento, os três foram levados para diferentes prisões, mas as suas histórias ainda continuam a intrigar a sociedade. Jorge, o líder do culto, foi transferido para um presídio de segurança máxima, onde cumpre sua pena até hoje. Isabel, que parecia ser mais frágil, continua em um presídio feminino, mas seu comportamento psicótico a impede de passar despercebida pelos guardas. Bruna, a cúmplice, também permanece em uma prisão, mas com menos notoriedade. O que surpreendeu muitos é que, apesar do horror que cometeram, nenhum deles demonstrou remorso verdadeiro. Eles continuam mantendo suas versões sobre o que os levou a cometer tais atos. Esse caso nos faz refletir sobre os limites da mente humana e até onde as pessoas podem ir quando são dominadas por crenças distorcidas. Mas também nos mostra o quanto é importante estarmos atentos à pessoa ao nosso redor, pois o mal pode se esconder atrás de uma fachada comum, de um sorriso amigável. Infelizmente, nem sempre podemos confiar em nossas próprias percepções. O caso dos canibais de Garanhuns serve como um alerta, não apenas para a sociedade de Garanhuns, mas para todo o Brasil. E você, o que pensa sobre esse caso? A pena foi justa? O que poderia ter sido feito para evitar essa tragédia? Bom, pessoal, esse foi o caso dos canibais de Garanhuns, um caso que é difícil até de acreditar, né? Imaginar que alguém possa chegar a esse ponto é realmente de arrepiar. Agora eu quero saber o que vocês acham. Vocês acham que a pena que eles receberam foi justa? Será que deveria ser mais severa ou talvez algo diferente?
E não dá para esquecer o quanto esse caso destruiu a vida de famílias inteiras, pessoas que só estavam em busca de trabalho, de uma oportunidade para melhorar de vida e caíram nas mãos dessas pessoas que usaram da boa fé delas. É muito triste mesmo. Esse tipo de história serve como um alerta para a gente sempre tomar cuidado com quem confiamos e também para refletirmos até onde o ser humano pode ir quando perde totalmente a noção do certo e do errado. Enfim, vamos conversar sobre isso nos comentários, quero saber o que vocês acham, tá? Então não esqueçam de comentar, de curtir, de compartilhar e, se possível, de se inscrever. Obrigada pela sua participação em mais um episódio do Mistério das 8.